Boa noite, irmãos. Amém. Mulher precisa de muito espaço, gente. Eu não largo meu caderninho. Bom, eu vou começar de uma maneira diferente hoje. Eu estava conversando com o pastor Eduardo. Primeiramente, é um testemunho. Na verdade, eu ia dar um testemunho, mas eu falei assim, com testemunho já... Então, como domingo que vem já não estamos na apostila, acabamos a apostila hoje. E daqui 2 domingos nós vamos começar a nova apostila. Até aproveitando já para divulgar. Elas estão, quem quiser depois pode adquirir com a Silvânia, né? R$15, né? R$15 a apostila. Nós vamos continuar estudando as histórias bíblicas, não é? E daqui 2 domingos a gente vai retomar a apostila. Aí, então, aproveitando, falei que o meu testemunho, eu já entro na mensagem dessa noite. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, nessa semana, eu tenho o hábito, na verdade, de acordar todos os dias, 5 horas da manhã, geralmente. Em torno de 5 horas da manhã eu levanto, tenho meu tempo de oração, e depois eu não volto para a cama, aí eu já começo o meu dia ali. Só que essa semana, por 2 dias, eu acordei por volta de 3 da manhã. Aí eu falei assim, não, vou tentar dormir de novo. Aí eu enrolo, tento dormir, não consigo. Aí acabo levantando, faço minha oração e continuo o meu dia. Aí um dia desses, eu acordei de novo, acho que pela 3ª vez, às 3 horas da manhã, muito preocupada com uma das minhas irmãs. Muito preocupada. E eu estava numa agonia tão grande que minha vontade era ligar. Eu falei, mas se eu ligar agora não vai adiantar, porque vai que eles estão dormindo, vou ligar ali, né? E muito preocupada, mas eu falando assim, não, mas se eu levantar agora de novo, eu não vou aguentar, todo dia às 3 da manhã, eu vou orar aqui, eu vou orar, vou tentar dormir, e depois levanto de novo. Fiz isso, orei, tentei dormir, não consegui, aí eu levantei. Levantei, comecei meu dia, fui ao médico pela manhã, e voltando do médico, a minha mãe me telefona, Ana, você pode orar pela sua irmã? Na hora eu estremeci, falei, mãe, o que está acontecendo? Lembrei que eu fui às 3 horas da manhã, eu acordei muito preocupada com ela. E aí eu estava dirigindo, falei, mãe, chegando em casa eu oro. Ela falou, você, Eduardo? Eu falei, Eduardo está fazendo um curso, não tem como, chegando em casa eu oro. Aí chegando em casa, orei por ela, né, liguei para ela, ministrei para ela, orei por ela. A hora que eu desligo o telefone, aí Deus começa a ministrar para mim. Aí começou a ministração para mim, né? E a primeira coisa que veio, Deus me acordando, e eu, muitas vezes ali, dizendo, não, espera um pouquinho, Senhor, 3 horas agora é muita coisa. E eu orei pela minha irmã, só que eu não orei como eu deveria ter orado. E Deus colocou no meu coração, filha, você está distraída. Você está distraída. Porque se você não estivesse distraída, né? Se eu não estivesse distraída, eu logo teria respondido ao chamado do Senhor. Antes os dias anteriores, já teria levantado e orado como deveria. Eu orei por ela, mas orei por uma coisa e era outra coisa. E se eu estivesse... sim, 100% conectada ao Senhor, obedecendo, né, não estivesse distraída, com certeza eu teria orado na direção certa. E ali Deus foi ministrando meu coração. Lembrei de um dos desafios da escola dominical. Não sei quais as mulheres que estão aqui, que estavam no dia que eu compartilhei, um desafio que Deus tinha colocado no meu coração, que era fazer um caderninho de oração. Que era já a 2ª vez que Deus tinha mandado fazer esse caderno, e ali eu anotava todos os pedidos de oração e coloquei algumas atitudes em cima daquilo, não só os pedidos, mas coloquei algumas atitudes, e falei, agora eu vou fazer. Gente, que vergonha, eu não fiz 100% como eu deveria ter feito. Estou fazendo o caderninho, mas não 100%, eu falo assim, meu Deus, é muito pedido, desse jeito eu não vou dormir, eu vou ficar assim, todos os dias, ainda dividi, né? Eu dividi como eu ia orar, né? Mas mesmo assim, não tem jeito, eu vou ter que ter uma outra estratégia, porque eu ia ficar todas as madrugadas orando, como eu quero fazer.
E pela terceira vez, Deus me mostrou de novo. Se você tivesse feito isso, de repente você estaria mais sensível às alegrias e angústias das pessoas que você ama. Mas estava distraída. Deus, Ele quer filhos atentos, filhos focados em Jesus Cristo. O mundo precisa de homens e mulheres que estão com os olhos voltados para Deus. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas com quem nós amamos, os nossos amigos, o Brasil e o mundo, precisa de homens e mulheres sensíveis à voz de Deus. Mas para que nós estejamos sensíveis à voz de Deus, nós precisamos ficar atentos, não estar distraídos. Aí eu fui fazer uma reflexão sobre distração. Fui lá pesquisar distração. O que é distração? Vai lá no dicionário e ele diz: é desviar a atenção de um ponto para outro ponto. Ou também, desatenção ao que acontece à nossa volta. Você está tão distraído que você não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Ou fazer esquecer, são muitos conceitos. Mais um exemplo, quando você vai lá levar seu filho, eu lembro quando a gente ia levar ele para tomar as vacinas, quando criança, ai que dó você levar uma criança para tomar uma vacina, né? Você sabe que ela vai levar ali uma agulhadinha, e aí tenta toda aquela distração, e é balão, tem lugar que vai a pessoa vestida de palhaço, e uma série de distração para que a criança não preste atenção na hora que for levar a picada. Então, um exemplo simples do que é distração. O mundo está recheado de distrações. Gastam-se milhões de dólares para entretenimento, né? Para lazer, para que as pessoas estejam desfocadas, com foco no caminho errado. Nós temos um grande exemplo hoje, são celulares, né? Você vê pessoas com celulares no trabalho, com celular andando na rua, com o celular dirigindo e olhando o celular. Em academia, a pessoa malhando e com o celular. Outro dia, eu achei demais. Eu vi lá na praça, perto de casa, os garis que varrendo a rua, assim, encostado na vassoura com o celular. Eu falei assim, gente, não tem como, né? Até no serviço, trabalhando, a pessoa está lá conectada. Então, e isso acaba sendo prejudicial. As nossas crianças, elas crescem já com os celulares na mão. E ali elas fazem tudo. Elas sabem muitas vezes mais do que a gente. E joga, e vê videozinho, desenho, uma série de coisas. E está ali já crescendo nesse ritmo. E isso é prejudicial. Augusto Cury mesmo, não sei quantos aqui já viram, ele fala da síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? É a mente cheia de informações, e assim, num ritmo muito rápido. Isso aí dificulta a concentração das crianças, dificulta a concentração dos jovens, aumentando a ansiedade. Muitos estudantes têm dificuldade de se concentrar. E hoje em dia existe uma série de síndromes, TDAH, TDA, DEPAC, uma série de síndromes, porque as crianças não conseguem se concentrar. Aí vai o médico, o psiquiatra, dá Ritalina para a criança tomar. Mas é o quê? Ela está com a mente muito cheia, muito cheia. E isso aí vai afetando. E não é somente conteúdo, que a gente sabe que o conteúdo é prejudicial, mas é a quantidade mesmo de informação que essas crianças e nós recebemos. Aí me lembrei de Moisés, quando Moisés foi até Faraó, e Moisés disse a Faraó o que Deus mandou ele dizer: deixa meu povo ir para me adorar. Ou seja, ele não só tirou o povo do Egito simplesmente por tirar, mas tinha um propósito. Qual era o propósito? Adorar. Para adorar a Deus. E o que Faraó fez? Logo quando Moisés chegou, uma das coisas que Faraó fez foi triplicar o serviço do povo.
Aumentou, eles começaram a trabalhar muito, muito para quê? Para que eles não tivessem tempo para pensar em adorar a Deus. Então, ele distraiu o povo. O que o diabo faz conosco? Ele nos dá distrações para que o nosso foco saia de Jesus e volte para nós mesmos. Então, primeira distração, né, que eu coloquei aqui, que o pecado que Satanás faz é o pecado mesmo. Primeira distração é o pecado. Às vezes você já, aqui a maioria crê que já se entregou a Jesus, né, é convertido, nova criatura, foi liberto, Jesus tirou da lamaçal do pecado, e com as distrações, você acaba se algemando de novo, você fica presa a pecados, pecadinhos, pecadores, não importa. Isso aí é uma distração, e você está se distraindo. Mas a distração não é só pecado. A distração, ela pode ser uma coisa boa, uma bênção até de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 14. Nós vamos ler Lucas 14, de 15 a 24. Lucas 14, de 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nós vemos aqui que nem toda distração é pecado. O primeiro diz o seguinte: comprei um campo, não posso ir, eu tenho que ver o campo. Comprei o campo e não posso ir. Muitas vezes nós damos desculpas. Vamos supor, eu comprei uma chácara, eu tenho que ir lá cuidar dela. Eu tenho que fazer determinada coisa, né? Eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Não posso ter esse tempo para o Senhor, não posso ir. O outro, comprei 5 juntas de boi, vou experimentar. 5 juntas de boi seriam como se fossem tratores, né? Ou seja, ele quer aumentar a renda dele, quer render mais o serviço dele. Ou seja, eu preciso cuidar disso, né? Eu não posso ir. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nos esquecemos que Deus é quem cuida de nós. O outro falou assim: casei-me e por isso não posso ir. Ou seja, Deus deu a bênção, Deus abençoou, a pessoa casou, e agora não pode ir, porque tem que ficar com o esposo, ficar com a esposa, né? Eu tenho que dedicar meu tempo a eles, né? Então, assim, eu não posso gastar tanto tempo assim. Eu não posso ir. Não podemos nos esquecer que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Outro dia, a Emily, vou te expor um pouquinho aqui, filho de pastor acaba ficando um pouco mais exposto. Outro dia, ela falando assim para mim: mãe, a Emily acabou agora, se formou em educação física. Ai, mãe, se perguntarem para você o que eu vou seguir, se você tiver vergonha, não precisa falar, não. Né, que ela tem um sonho aí na área de educação física, mais voltado para a de dança, é um sonho dela, não vou compartilhar aqui, mas tem um sonho. Aí você não precisa falar, não. Eu falei assim: imagina, filho, não estou nem preocupado com isso daí,
Pelo contrário, eu tenho orgulho de saber que tudo o que ela faz é sob a direção de Deus. Né? É fazer o curso, é esse sonho, ela tem colocado para Deus, que, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor abre as portas, senão, o Senhor me direciona para outra coisa, né? Eu quero fazer a tua vontade. Então, isso me dá paz no coração, né? Isso nos dá paz, sabendo que ela está no centro da vontade de Deus. E isso é o que importa. Um maior exemplo foi quando ela queria, porque queria conhecer uma tal da academia ali na Coreia, um ritmo de dança na Coreia, e eu lutava, Coreia, um lugar que eu nunca sonhei em ir é Coreia. O que eu vou fazer na Coreia? E eu sempre, não dá, eu não posso ficar mais de um mês fora, e assim, fora da época de férias não tinha como ir, e fora de época eu não posso, tal. Mas Deus foi encaminhando de tal forma que nós fomos para a Coreia, ficamos acho que 33 dias, de uma maneira sobrenatural. 33 dias não pagamos nada. Só pagamos a passagem, divididas em 10 suaves prestações. O restante, gente, não gastamos com nada. Estadia. Aí tivemos toda a assessoria, o pessoal nos levava, nos ensinou a andar de metrô, nos ensinou a fazer as coisas, chamava para almoçar aqui, chamava para jantar ali. E foi assim, e presentes, e foi uma bênção de Deus. E aí ele me falava, Senhor, se não for da sua vontade, é o meu sonho, mas eu não quero ir. Mesmo que eu queira isso, se essa não é a tua vontade, não permita que a gente vá. E Deus, né, respondeu a oração dela, alegrou o coração dela, e nós somos juntos ali, né? A Coreia agora eu gosto, gente, eu quero voltar para a Coreia agora. Um dos meus sonhos é viajar para lá de novo. Então, assim, Deus cuida. A gente não precisa ficar preocupada e estar cuidando daquilo que nós precisamos. Ele tem que estar em primeiro lugar. As bênçãos de Deus também. Pedimos filho, Deus nos dá filho, os filhos acabam sendo desculpas para não estarmos na presença de Deus. Pedimos emprego, o Senhor nos dá emprego, o emprego acaba sendo desculpa para não estarmos na presença de Deus, porque eu estou muito cansado, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que fazer hora extra, e o abençoador fica esquecido. Você curte a bênção, se distrai com a bênção, e o abençoador fica de lado. É hora de nós acordarmos. É hora de nós não estarmos distraídos, estarmos atentos. Porque nessa parábola, quando ele chama para o banquete, banquete é intimidade. Ele está chamando as pessoas para a intimidade. O Senhor nos chama para a intimidade com Ele. Ele nos chama para a comunhão com Ele. Mas quantas vezes Ele nos chama e nós não respondemos a Ele? O que Deus tem pedido para você fazer que você não tem feito? O que Deus tem pedido para você fazer e você não tem feito, porque você anda distraído. O que tem te distraído? Existem os perigos das distrações. Eu pedi para a Emily dar uns papeizinhos aí, então quem está com Mateus 14, 28, 31, lê para a gente. Estou usando de estratégia aqui, tá bom? Para vocês não se cansarem, uma estratégia aí. Wagner, vai lá. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas altas. Se distraiu com as ondas altas e, consequentemente, ele começou a dúvida veio no seu coração e ele começou a afundar. Gênesis 3, 6. Pode ler. Gênesis 3, 6.
Eva se distraiu, passeando, olhou o fruto, desejou, comeu o fruto e ainda passou para o marido, para o esposo. Ou seja, pecou, se distraiu. 2 Samuel 11, 2. Davi se distraiu, olhando, né, por aí, e viu uma mulher, e ali a desejou e pecou. Consequência do pecado de Davi, adultério, homicídio, uma criança inocente foi morta, porque ele se distraiu e ele pecou. Lucas 10, de 38 a 42. A distração nos priva de conhecermos mais a Deus. Limpar a casa é pecado? Não, não é pecado, né? Você está lá cumprindo sua obrigação, mas assim, ele está se distraindo tanto com aquilo que o principal ela estava deixando de lado. A distração também, ela destrói as nossas famílias. Muitos lares destruídos por conta da distração. Falamos muito das crianças, né? Daquilo que elas têm recebido, quais os alimentos que elas têm recebido, diante de uma sociedade em que o mundo virtual, muitas vezes, é mais real do que o mundo real. Jovens, muitas vezes, vivem o mundo virtual, mas não vivem o real. A pessoa acaba vivendo o mundo virtual, nem aceitando a si mesma, que hoje em dia existem, até conversando com a Rosana outro dia, né, os tal de filtros, a pessoa faz uma filmagem, coloca filtro, e coloca uns cílios grandes, né, e coloca um olho diferente, sei lá, uns blushes, uma maquiagem, e a pessoa começa a se ver de uma forma diferente, ela acaba nem se aceitando. Então, assim, a distração está grande. O pastor, esses dias, não sei quantos viram, a gente comentou na escola dominical hoje, aquele coral de gays dos Estados Unidos, um coral de gays, que eles falam que eles estão convertendo os seus filhos. Nós vamos converter os seus filhos. Mas não se preocupe, os seus filhos vão converter vocês. Nós convertemos os seus filhos, mas não se preocupem, os seus filhos vão converter vocês. E, infelizmente, gente, isso vai acontecer se você não estiver atento. As coisas vão entrando sutilmente, e sutilmente vão sendo aceitas como coisas normais. E se você não estiver focado em Jesus, não estiver totalmente consagrado a Ele, você acaba sendo levado. Quantas pessoas, se dizendo cristãos, aceitam aberrações como coisas normais, né? Aceitam práticas claras, que na Bíblia é clara que é pecado, aceitando que não, isso é normal, o mundo hoje é outro, as coisas se modernizaram. Isso aí tem um nome, é pecado. A pessoa está longe de Deus. Então, quando nós nos distraímos, nós vamos nos afastando de Deus. E se nós fizermos uma aliança com o Senhor, nós temos que honrar essa aliança. Na escola dominical, acho que foi uns 2 domingos atrás, nós falamos um pouquinho sobre a aliança, e eu me lembrei de um estudo que eu tinha feito, um livro que eu tinha lido sobre a aliança, que é muito bom, e lá eles falam de passos que antigamente eles faziam quando realizavam uma aliança. Então, quando a pessoa fazia uma aliança com o outro, ele honrava aquela aliança. Existiam alguns
alguns rituais, né, para honrar a aliança, e um deles mudava o nome, acrescentava o nome. Né? Eu pegava, vamos supor, eu casei com o pastor Eduardo, o correto era eu ter pego o nome dele, né? Mas eu não peguei, gente. Não foi porque eu não quis pegar o nome, né? Na verdade, entrei na modernidade, né? Porque o nome do meu pai não podia tirar de jeito nenhum, da minha mãe eu não queria tirar. E aí eu falei, acrescentar mais um, e ele concordou comigo também, falou, realmente não vai ficar um nome muito grande, aí tem que mudar todos os documentos, hoje em dia não é mais obrigado. Eu acabei não acrescentando, mas quando se faz uma aliança, ele falou assim, ainda é tempo. Podemos, né? Podemos mudar tudo de novo, né? Mas quando você quando fazia uma aliança, um acrescentava o nome do outro. E o lindo, quando Deus chamou Abrão, quando Deus chamou Abrão, o que Deus fez? Uma das coisas que ele fez, mudou o nome de Abraão. Abraão, é A e o H, faz parte de Iavé, o nome de Deus. E Deus, por várias passagens na Bíblia, é conhecido como Deus de Abraão. Né? Então, Deus colocou e fez uma aliança. Deus viu em Abraão um homem disposto a ouvir e obedecê-lo. Deus procura em nosso meio corações dispostos, verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Coração disposto a ouvir e obedecer. Será que ele vai encontrar isso no seu coração essa noite? Um coração disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Um coração disposto a dizer não às distrações e começar a ter atitude. Né? Uma ideia que você pode estar fazendo para observar quais têm sido as suas distrações. Durante 5 dias, pega um caderninho e anote tudo que você fez. Acordei 5 da manhã, orei de 5 a 5:30, depois 5:30 a 6, tomei café, de 6 a 7, atualizei o WhatsApp. Vai anotando tudo o que você fez. Aí você vai ver aonde você está dedicando mais o seu tempo, aonde você está gastando mais o seu tempo ou aonde você está investindo mais o seu tempo. Então, Deus quer corações dispostos a lhe obedecer. Outra coisa que eles faziam quando se fazia uma aliança, por exemplo, tudo que eu tenho, eu fiz aliança com o pastor Eduardo, tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu. Hoje em dia existe já casamento com separação total de bens, né? Ou seja, o que eu tenho até aqui é meu. Infelizmente tem, gente, eu conheço várias pessoas que, não estou criticando, cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu pensamento, né? Mas existe separação, casamento com separação total de bens, e assim a pessoa declara que o que ela tem é dela, né? E o que ele tem antes de casar é dele. E confusão mesmo, às vezes pessoas com filhos, um segundo casamento, e falam o que eu tenho aqui é desses meus filhos, o que você tem é do seu filho, o que a gente fez junto, juntou junto, gente. O que nós construímos juntos, aí sim acaba sendo nosso. E assim é muita confusão, pessoas que casais em que as finanças são separadas. A mulher faz o sacolão, paga a conta de luz, conta de água, o homem paga plano de saúde. Assim, não estou criticando o pastor Pedro Paulo, que é líder dos Ministérios de Casais, tem os cursos aí, não me lembro desses cursos do que se trata, mas, para mim, você casou é um bolso só. Não tem. O que entra de um, que entra de outro, é uma coisa só. Não tem, vou pedir agora para o Eduardo se eu posso comprar tal coisa. Gente, olhando, a gente, é claro, a gente conversa, né, o que podemos estar fazendo, né, nossos projetos, tudo, mas é uma coisa só. Então, aliança, né? Então, quando nós fazemos aliança com Deus, o que Deus tem para nos oferecer? Tudo. Ele é o dono de todo o universo, o dono de todo o ouro, de toda a prata. Gente, olha só, muitas vezes estamos perdendo tempo, né, pensando, olha só, você pode ter uma vida abundante, não pensando, quando eu falo em bens materiais, não, mas assim, ele supre cada uma de nossas necessidades. E o que nós temos para oferecer para Deus, que é o dono de tudo?
O que ele pede na palavra dele? Filho meu, dá-me o teu coração. A única coisa que você tem, que você pode dar para Deus, você tem dado o seu coração para Deus? As suas vontades, né, os seus projetos, o seu tempo, tem sido investido para Deus? Em que você está se distraindo? O que Deus tem pedido para você fazer, que você não tem feito? O nosso Deus é um Deus de aliança. Jesus morreu e nos fez novas criaturas. Em Jesus nós somos herdeiros e coerdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Todas as promessas são para nós. Nós somos chamados de cristãos, porque nos convertemos ao Senhor Jesus. E nós temos testemunhado, temos sido exemplo, temos honrado o nome dEle com as nossas ações, com aquilo que nós temos gastado o nosso tempo. Como então não distrair? Mateus 26, 41. Aí eu vou falando, gente, quem já tiver, quem está com a sua passagem, já fica aberto, eu falo, você já lê. Pode ler, Luciene. Vigiai e orai, vigiai e orai. Filipenses 4, 8, 9. Amém. Cuidado com os nossos pensamentos. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Salmo 111, 1. Amém. Louvando ao Senhor com todo o nosso coração. Colossenses 3, 23. Amém. Tudo que nós fizemos, fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor. Jeremias 29, 13. Amém. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai com todo o seu coração. Efésios 5, 18. Amém. Enchei-vos do Espírito. Que nós possamos sairmos daqui procurando cuidar, analisar, fazer uma reflexão de como tem sido o meu dia a dia. Eu tenho estado distraído? Ou eu tenho investido realmente o tempo que eu preciso e importante na presença de Deus? Como eu tenho usado o meu tempo? O que eu tenho feito? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Nós todo dia acordamos, né, naquela certeza de que amanhã a gente vai acordar de novo e que depois a gente vai acordar de novo. Mas vai chegar um dia em que você não vai acordar mais. Vai chegar um dia em que você vai dar o seu último passeio. Vai chegar o dia em que você vai olhar pela última vez o rosto da pessoa que você ama. Vai chegar o dia em que você vai participar do seu último culto prestado a Deus, um último louvor. E o que você vai dizer para Deus quando você estiver diante dEle? 2 Coríntios 5,10 diz que um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E ali cada um prestará conta, receberá o bem ou o mal que fez com o seu corpo.
Lá não tem desculpa. Senhor, eu não tive tempo. Quem vai ter coragem de falar para Deus, eu não tive tempo? Você teve tempo para tantas coisas e não teve tempo para mim. Tinha uma música que a gente cantava antigamente que fala o que responderás, né? O que responderás, o que dirás? Naquele dia, então, o que farás? Perante Deus te apresentarás, que há de te julgar. O que responderás? O que você vai responder para Deus com o que você fez, com o maior presente que Ele te deu, a vida e o tempo? Meu desafio para você hoje é sair daqui decidido, determinado a usar melhor as 24 horas que Deus te deu. Que Ele seja o primeiro no seu tempo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você tem uma aliança com o Senhor, honre essa aliança. Se você não tem uma aliança com o Senhor, hoje é dia de salvação. Basta confessá-lo como Senhor de sua vida. Se com a tua boca confessar o Senhor e no teu coração creres, será salvo. Acho que é Romanos 10:9, pastor, isso mesmo. Se você confessar e você crer, você será salvo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Graças a Deus que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Todo dia que eu acordo, que eu oro, a primeira coisa que eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, a sua misericórdia está aqui. E eu recebo a tua misericórdia, Senhor. Muitas vezes perdoa-me, Senhor, perdoa as minhas falhas. Então que você aproveite hoje você está aqui. Amanhã pode ser tarde. Amém? Vamos colocar de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos e pela liberdade que nós temos, ó Deus, de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque através da Tua morte e ressurreição, nós temos acesso ao Pai hoje, os nossos pecados foram perdoados e em Ti, Senhor Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas que Deus tem para nós. Obrigado, Senhor Jesus, que em Ti nós temos a vida abundante. E, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque quantas vezes nós damos prioridade ao nosso eu, aos nossos projetos, às nossas urgências. Quantas vezes o Senhor pede para que façamos tantas coisas e muitas vezes nós não fazemos praticamente nada daquilo que o Senhor pede que nós façamos. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando cada coração, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada filho Teu, Senhor, saia daqui, Senhor, determinado a buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, a dar o seu coração a Ti, ó Pai. Que nós possamos estar, ó Deus, inteiramente, Senhor, consagrados a Ti. Que tudo em nossa vida nós possamos levar ao Senhor, ó Pai. Não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a Tua vontade, Senhor. Perdoa os pecados, ó Pai, renova, Senhor, restaura a alegria dos Teus filhos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ser vasos usados por Ti, Senhor, assim como quando o Senhor chamou Abraão. O Senhor chamou Abraão não somente para abençoá-lo somente, mas o Senhor deu uma ordem a Abraão: sê tu uma bênção. Pai, que cada um de nós aqui, Senhor, possamos ser uma bênção. Amém. Aonde nós estivermos. Que nós possamos ser bênção nas nossas casas, na nossa parentela, Senhor, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, uma bênção na nossa cidade, uma bênção no nosso país, uma bênção no mundo, ó Pai. Que nós possamos, de fato, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Que nós possamos provocar sede de Ti nas pessoas pelo nosso viver, ó Pai. Senhor, sê conosco, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos guiando, esteja nos incomodando, esteja nos lembrando, Senhor,
o caminho que nós devemos seguir, ó Pai, e que nós possamos te agradar, que nós possamos alegrar o teu coração, Senhor, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso agir, ó Pai, que o seu nome seja glorificado, que tudo o que nós formos fazer, que nós possamos fazer como para o Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Sê conosco, continue conosco. Faça de nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado.